ou entender um pouquinho melhor qual é a lógica que existe por trás de um projeto e da execução de uma fundação. Então, se você pegar nessa figura e observar do lado esquerdo, imagine que você tem aqui um terreno, esse terreno está em equilíbrio geostático, ou seja, foi formado pela natureza, está lá, né, em equilíbrio, e eu vou colocar sobre esse terreno uma obra de engenharia, neste caso em particular, um edifício. Essa obra de engenharia ela vai transmitir ao terreno um carregamento, que podem ser cargas permanentes, cargas móveis, vento, terremoto, etc. Mas o fato é que esse carregamento da obra de engenharia ele altera as condições pré-existentes no terreno. Então, é fundamental que o engenheiro possa verificar como é que esse novo estado de tensões vai estar dentro desse maciço, porque isso vai trazer uma série de consequências e essas consequências podem levar a um mau desempenho da tua obra. Então, do ponto de vista conceitual, a fundação é que vai fazer a transferência das cargas da obra de engenharia para o terreno, tá? E dependendo da maneira com que essa transferência é feita, nós podemos classificar as fundações em 3 grandes grupos. Do lado esquerdo aqui do slide, você tem as chamadas fundações superficiais, que são aquelas em que eu transfiro toda a carga, né, da minha obra através da base, do elemento de fundação. Um caso típico seria uma sapata. O segundo tipo de fundação é o que nós chamamos de fundação profunda, e aquela em que essa carga é transmitida através de elementos verticais, em geral estacas. E tem um terceiro tipo, que normalmente é menos explorado nos livros, mas que se usa bastante em edifícios altos, em particular, que são as chamadas fundações mistas, em que parte da carga é transmitida através da base, como se fosse uma fundação superficial, e também parte da carga é transmitida através dos elementos verticais, que são as estacas. Então, esses são os 3 tipos de fundação que se diferenciam conceitualmente pela maneira com que o carregamento é transmitido ao terreno. Aqui a gente tem uma curva carga-recalque típica de uma fundação. Então, imaginem que eu tenho aqui uma fundação superficial, como eu disse, que transmite a carga através da base, ou uma fundação profunda que transmite a carga através parte da base e parte através da sua área lateral. Essa é a diferença fundamental do ponto de vista conceitual entre uma fundação superficial e uma fundação profunda. Mas em qualquer um dos 2 casos, a gente tem que, quando essa fundação é carregada, na realidade, um problema daqueles de física, que a gente vê ainda no ensino médio, e de equilíbrio de forças. Então, quando eu aplico uma determinada carga a uma fundação, o conjunto solo-fundação mobiliza a resistência no sentido oposto para reequilibrar o sistema, tá? E esse reequilíbrio tem um preço. O preço para eu ter o equilíbrio novamente do sistema é ter um deslocamento entre o elemento de fundação e o terreno. E esse deslocamento, a parcela do deslocamento vertical, é que a gente chama de recalque. Então, se você fizer um ensaio em que você tenha condições de aumentar a carga em uma fundação e medir recalques, aumentar a carga e medir recalques, e se você representar essa curva, ou esses pontos em uma curva, num gráfico carga versus recalque, como está mostrado aqui na figura, tipicamente nós temos uma curva com esse formato, que mostra, primeiro, que quanto maior a carga, maior o recalque, é bastante razoável isso, né? Segundo, não há uma proporcionalidade entre carga e recalque, ou seja, o terreno ou a fundação não se comporta como um material elástico linear, nem elástico, e muito menos elástico linear. E terceiro e último, existe um determinado estágio de carga em que eu não mais equilibro o sistema. Esse estágio é o que a gente chama de capacidade de carga da fundação. Seria aquela máxima carga que pode ser mobilizada pelo terreno, ainda se mantendo o equilíbrio. Então, essa talvez seja a informação mais importante em um projeto. Porque eu preciso, se romper, a fundação rompe com 100 toneladas, eu vou ter que projetar a minha fundação com menos de 100 toneladas.
E aí existem os critérios previstos na norma em relação à segurança, etc. Em relação às etapas da fundação, ou seja, essa fundação que pode transferir carga através da base ou através da área lateral ou de ambas, e a gente acabou de mostrar que para que essa resistência seja mobilizada é necessário você ter deformações, ou, no caso em particular, recalques. Como é o processo que você tem que percorrer para você ter um final, uma fundação executada? Então, aqui, esse slide mostra essas etapas. Começa com uma prospecção geotécnica, que eu não vou entrar em detalhe, mas essa etapa eu preciso conhecer o terreno. Em geral, aí a gente vai fazer sondagens, ensaios de campo, ensaios de laboratório, eventualmente. Conhecendo o terreno e, a partir de uma série de outras informações, define-se o tipo de fundação, se é uma fundação superficial, se é profunda, se é mista, se é uma fundação profunda, qual é o tipo de estaca, se é pré-moldado, se é isso, se é aquilo. Então, aqui existem vários aspectos que influenciam essa escolha. Mas é fundamental que a gente sempre tenha em mente que os aspectos que devem governar são sempre os aspectos técnicos. O custo, ele é importante, mas ele não pode passar na frente dos aspectos técnicos, tá? Isso é algo que vocês vão ter a oportunidade de experimentar em muitas situações na vida de vocês como engenheiro, e é fundamental que a gente bata o pé e tenha a consciência de que se a gente não priorizar a técnica, a gente não passe para o detalhamento, que é o projeto executivo. É aqui onde eu vou fazer os cálculos, onde eu vou dizer quantas estacas são em cada pilar, onde eu vou dizer qual é a alocação dessas estacas e assim por diante. O produto dessa etapa do projeto executivo, em geral, são desenhos e especificações, para permitir que você possa passar à etapa seguinte, que é a execução e controle. Ou seja, na execução e controle, eu vou tirar aqueles projetos da escala 1:50, 1:75, coisa parecida, e eu vou transformar na escala 1:1. E junto com a execução, eu preciso fazer uma série de controles para garantir que aquelas premissas que eu admiti na fase de projeto, elas possam ser respeitadas na fase de execução. Desde coisas muito simples, como o comprimento de uma estaca. Eu previ 12 metros, eu tenho que ter um método, de alguma maneira, no campo, que eu permita verificar se as estacas realmente estão ficando com 12 metros. Até controles bem mais sofisticados, como provas de carga, ensaios de carregamento dinâmico, etc. E tem uma outra etapa bastante importante e que ainda se faz pouco em alguns lugares do Brasil, que é você medir o desempenho do prédio, do ponto de vista de fundação. Vocês têm aí na universidade um dos grandes especialistas no Brasil nisso, que é o professor Paulo Maia, que tem desenvolvido vários trabalhos, dissertações. Eu tive a honra de participar de algumas delas e tem um trabalho super interessante nessa área. Então, para que você tenha uma fundação, você vai ter que passar por essas etapas. E cada uma dessas etapas tem especificidades completamente distintas. Então, eu preciso ter o cuidado de passar por todas essas etapas com todo cuidado. Porque, do contrário, eu posso ter um mau desempenho e as patologias no meu edifício, ou na minha obra, de um modo geral, relacionadas a cada uma dessas etapas, ou um conjunto delas. Por exemplo, se fala muito em livros que abordam causas de patologias de fundação, a ineficiência ou a prospecção geotécnica inadequada, pouca sondagem ou sondagens não representativas. Mas eu posso ter também uma solução de fundação inadequada para um determinado terreno. Ou eu posso ter, na fase de projeto, um cálculo errado. A pessoa errou uma conta ou coisa parecida, e eu tenho, em consequência disso, um mau desempenho. E o execução e controle nem se fala, né? Você fazer uma obra sem nenhum tipo de controle, sem verificar as hipóteses de projeto, e, naturalmente, você está sujeito a um insucesso se você não tiver o cuidado que se exige em cada uma dessas etapas.
Então, é muito importante, pessoal, principalmente em eventos onde a gente tem pessoas mais novas, né, pessoas que estão se formando, que a gente bata nessa tecla. Eu sempre digo, a gente não pode abrir mão do protagonismo da engenharia. Ou seja, se é obra de engenharia, quem tem que mandar é engenheiro. Então, é a gente que tem que dizer qual é a prospecção, é a gente que tem que definir a fundação com base na crença do projeto que a gente está fazendo e assim por diante. Tá? Isso é fundamental. A postura do engenheiro, ela precisa ser sempre proativa e predominante quando se trata de obra de engenharia. Então, de um modo geral, da parte de projeto, quais são os requisitos que um projeto de fundação ou uma fundação, de um modo geral, deve atender? Basicamente, 3, como praticamente tudo na engenharia. Primeiro, o estado limite útil, ou seja, eu preciso garantir, entre aspas, que haja uma adequada segurança da minha fundação em relação às cargas da minha obra. E aí eu posso falar de segurança do terreno de fundação, mas eu também posso ter que verificar se há segurança do elemento estrutural, da peça de concreto armado, da sapata, do radier, da estaca metálica, ela suporta aquela carga como elemento estrutural. Mas nesse tópico, a gente está menos importando com a questão da deformação do recalque. O seguinte critério é que, sim, a gente vai trabalhar a questão do desempenho da fundação, que é o que a gente chama de estado limite de serviço. É aí, e a gente já viu que toda fundação, como eu mostrei aqui, qualquer que seja a carga que eu adote aqui, eu vou ter algum recalque. Tá? E se eu vou ter um recalque, e não necessariamente as obras têm patologias, significa, ou é razoável imaginar que eu tenha uma espécie de fronteira que represente uma fronteira entre dois domínios. Um domínio em que as deformações sejam menores do que esses valores, digamos, admissíveis, onde eu teria um desempenho adequado, e o segundo domínio seria um domínio em que as deformações ultrapassaram esses valores limites, e aí eu começo a ter as patologias, que, como a gente vai ver mais adiante, podem ser estéticas, funcionais ou estruturais. E o último critério é a questão da durabilidade. Ou seja, eu preciso que a minha fundação tenha uma vida útil, pelo menos igual à vida útil da minha obra. Então, se minha obra está sendo projetada para 60 anos, eu não posso ter uma estaca que dure 10 ou 15 anos. Ela tem que ter uma vida útil, pelo menos igual à vida útil da obra. Aí eu posso ter, o que eu posso dizer a vocês é que qualquer um desses requisitos pode estar relacionados a problemas e patologias, do ponto de vista de fundação. Mas a minha experiência pessoal, e o que eu vou trabalhar aqui com vocês, é que o geotécnico se envolve muito na questão do estado limite de serviço. Não é comum a gente ver prédio desabando. Tá? Não é comum, definitivamente. Ah, mas eu vi na internet. Veja, a gente tem exemplos, mas não é comum. Tá? O que é mais comum é quando você tem patologia nos edifícios, é que sejam problemas de estado limite de serviço e não problemas de ruptura. Tá? Ainda que, em muitos casos, eu necessariamente precise aumentar a capacidade de carga ou fazer reforço com estacas ou coisa desse tipo para garantir um desempenho adequado ou melhor do que aquele desempenho que o prédio estava tendo até então. Então, eu diria que a maior parte dos exemplos que a gente tem visto de obras com problemas de fundação estão relacionadas a estado limite de serviço e não necessariamente a estado limite útil. Algumas obras também a gente percebe problema relacionado à vida útil, especialmente em peças de concreto. Mas aí são situações que normalmente envolvem outros profissionais e não necessariamente geotécnicos. Exemplo, reação álcali agregado em blocos de coroamento. Essa solução quem dá normalmente é o engenheiro de estruturas, um engenheiro que trabalha com tecnologia de concreto ou coisa parecida. Porque não é um problema de desempenho, de recalque, da estaca ou da fundação estar com mau desempenho. É um problema de integridade estrutural do bloco de coroamento. Tá? Então, esses são os requisitos de um projeto de fundação. Então, quando é que acontecem as patologias? As patologias vão acontecer, como eu disse antes, quando os movimentos da fundação
forem maiores do que certos limites. Porque se toda a fundação tem movimento, mas nem toda obra tem patologia, é razoável imaginar que exista essa fronteira, tá? Então, quando eu tenho essa figura aqui, mostra um caso bem genérico de como funcionaria a fundação de um edifício. Imaginem que eu tenho aqui um determinado corte, ou uma determinada linha de colunas, né, um pórtico desse prédio, uma fundação, um pilar A, um B, C e um D. E que depois do carregamento, o A está para cá, o B veio para cá, o C veio para cá e o D veio para cá. Então, cada um desses movimentos tem uma terminologia diferente, que eu não vou ver aqui com vocês. Mas, por exemplo, esse deslocamento vertical que o ponto A teve daqui para cá, é o que a gente chama de recalque total ou recalque absoluto. Então, dá para perceber nesse prédio aqui, primeiro, que os recalques não são uniformes, ou seja, há diferença entre recalques, entre pilares vizinhos e entre os pilares extremos. E se eu pegar os pilares extremos A e D de dado, o A desceu mais do que o D. Então, é razoável imaginar que se essa fundação desceu mais do que o outro, que o terreno, tendo esse movimento, é razoável que o prédio experimente um movimento de corpo rígido ou um desaprumo. Tá? Então, são vários movimentos que a gente tem que funcionam como indicadores dessa fronteira que eu falei há pouco, entre o desempenho satisfatório e o desempenho insatisfatório. Esse termo, patologia, na realidade é um termo que não é da engenharia, definitivamente, né? O termo patos está relacionado à doença, logos a estudo, e se você pegar um dicionário, você vai ver que patologia é o estudo das doenças e suas consequências no corpo humano. Mas os engenheiros trouxeram esse termo para trabalhar obras com mau desempenho. No caso das fundações, de uma maneira análoga, a gente poderia dizer que as patologias das fundações seria o estudo dos danos provocados pelos movimentos da fundação. Lembrando que toda fundação apresenta movimento. Então, se alguém chegar para um de vocês e disser, eu vou dar uma solução de fundação que não tem recalque, desconfie, porque essa solução ela não existe, tá? Eu posso ter fundações com recalques muito pequenos e até desprezíveis, mas é física pura. Se eu não tiver mobilização, ou para haver mobilização de resistência, necessariamente eu preciso ter deslocamentos. E aí, da mesma maneira que a medicina, esse termo que nós trouxemos, o método que a gente vai trabalhar para lidar com uma obra que tem patologia é o mesmo da medicina. E se você lembra, quando você vai a um médico, uma consulta médica, normalmente você pode ter 3 etapas. Quando você vai para a primeira consulta, o médico ele vai fazer uma entrevista com você, que a gente chama de anamnese. Ele vai perguntar a sua idade, seu sexo, a histórico de doença, se você já teve sarampo, se você não teve, se tomou vacina, porque só com essa conversa ele já começa a eliminar uma série de possíveis causas em relação às patologias, no caso, o sintoma do que você está tendo. Eu estou com uma mancha vermelha no braço. Se você já teve rubéola, não é rubéola, porque rubéola só se tem uma vez. Pode ser sarampo, mas eu tomei vacina de sarampo. Então, esse processo a gente vai usar muito parecido no caso da patologia de um edifício. Nós vamos ter que ter informações de qual é o tipo de estrutura e fundação, quais foram os materiais usados, como se deu o carregamento dessa estrutura, qual foi o tempo de construção. Isso tudo é muito importante para a gente começar a relacionar causa e efeito. Vou dar um exemplo. Você tem um prédio que vai ser construído em cima de um depósito de areia, uma areia medianamente compacta. A gente sabe que os recalques em areia são recalques imediatos. Então, se você vai construindo o teu prédio, à medida que vai construindo, vai acontecendo os recalques. Então, de tal maneira que quando você constrói o prédio todo e as pessoas começam a ocupar, praticamente toda a carga já está atuando. Então, não tem muito sentido você imaginar um recalque provocando patologia depois de 10 anos da construção do prédio. Porque se tivesse que ter essa patologia, teria sido na etapa de construção, ou um pouco logo depois da entrega. E nunca 10 anos depois.
Mas eu posso ter, naquele prédio, uma coluna de descida pluvial que rompeu e que está fazendo carreamento de solo. Eu posso ter várias outras coisas que não a carga do prédio, provocando um recalque e provocando uma patologia. Mas vejam que eu já começo, numa situação como essa, a descartar algumas possibilidades. Se o prédio, o problema do prédio não está relacionado à carga dele, não vai ter muito sentido eu fazer um reforço de fundação com novas estacas, quando, na realidade, a causa, por exemplo, é uma ruptura de uma tubulação. Se você romper, se a tubulação está rompida, você precisa consertar a tubulação. Eliminado a causa, você não vai ter mais recalque. Então, do mesmo modo que na medicina, a etapa depois da anamnese é o diagnóstico, é definir qual é a causa. E, para isso, o médico, ele normalmente vai fazer um exame clínico para ver os sintomas fisiológicos, psíquicos, como foi a ocorrência, e vai fazer alguns exames de laboratório e vai definir a causa, ou as causas. Ah, você está com esse problema, essa mancha vermelha, porque você está com tal reação alérgica a tal medicamento. Do mesmo modo, nós vamos fazer no caso de um edifício com patologia. O sintoma do cliente, no nosso caso, são os danos, a tipologia, uma fissura, uma trinca, ela é inclinada, ela é vertical, é na horizontal. Como é que aconteceu isso? Foi no momento da entrega da obra, foi durante a construção, foi vários anos depois. Com isso tudo, a gente pode chegar ao diagnóstico e às causas. E a parte final, do mesmo modo que no médico, você tem um tratamento, que, a exemplo da medicina, pode ser não fazer nada. Então, eu tenho lá uma certa doença que o próprio corpo se encarrega de curar, uma virose fraca, e você só vai controlar a temperatura, não precisa fazer mais nada. Há situações, no entanto, em que a gente precisa ter um tratamento mais tópico, né? Uma coisa mais localizada, de mais gravidade. E há a situação em que você tenha que fazer um transplante, uma operação de grande porte ou coisa desse tipo. A mesma coisa você pode aplicar a um prédio, de maneira análoga. Eu tenho situações em que eu simplesmente vou dizer que eu não vou fazer nada no prédio. Eu vou conviver com aqueles movimentos e eu vou imaginar que eles possam se estabilizar daqui a 6 meses ou daqui a um ano. Então, cada situação é que vai me dizer. Ou eu cheguei à conclusão de que o mau desempenho daquele prédio é num setor localizado dele. Aí eu vou fazer um reforço naquele setor, naquele pilar ou naqueles pilares que estão ali naquele canto. E eu posso ter uma situação que é a mais desfavorável de ter que fazer um reforço generalizado das fundações. Então, vejam que, se você seguir essa ordem, fazer a anamnese, estabelecer um diagnóstico e, a partir daí, dar o tratamento, você, com certeza, vai ter sucesso no seu trabalho de engenharia nessa área de patologia. Se você quiser atravessar algumas dessas etapas, você corre um sério risco de chegar ao tratamento e ou gastar o dinheiro do teu cliente à toa, sem resolver, ou, eventualmente, até piorar a situação. Tá? Então, era esse o conceito, ou os conceitos que eu queria começar antes da gente entrar na parte do estudo de caso. E, para finalizar, só conceituar o que seriam patologias ou danos estéticos, funcionais e estruturais. Às vezes as pessoas perguntam, tem uma fissura na parede. Isso é o quê? O conceito é muito simples. Uma patologia é estrutural se ela afeta um elemento estrutural. E um elemento estrutural, por definição, é um elemento em que eu tenho migração de carga. Então, se eu estou num edifício de concreto armado, aporticado, a carga ela sai da laje para a viga, da viga para a coluna, da coluna para a fundação e da fundação para o terreno. Então, todos esses caminhos representam elementos estruturais. Então, se eu tiver uma patologia, uma fissura, ou na laje, ou na viga, ou no pilar, ou no bloco de coroamento, na sapata, eu classifico como dano estrutural. Por quê? Eles afetam os elementos estruturais e, naturalmente, podem comprometer a estabilidade da obra. Não estou dizendo que uma patologia estrutural significa que a obra está
em risco iminente de desabamento. Então, foi isso que eu estou dizendo. O que eu estou colocando é que, se você não fizer nenhuma ação, eles podem levar à perda ou ao colapso, a perda de resistência ou ao colapso da obra. Se não é um elemento estrutural, vai ser um dano estético ou funcional. Qual é a diferença? O funcional é aquele em que impede o funcionamento ou impede o bom funcionamento de algum equipamento. Então, vamos imaginar que eu tenho uma janela daquelas de correr. E eu tenho um recalque diferencial e o quadro da janela fica distorcido. Aquela janela ela não vai mais fechar como fechava, sem nenhuma dificuldade. Aquilo não afeta o elemento estrutural, mas impede o bom funcionamento do equipamento, que é uma janela. Então, nesse caso, é uma patologia funcional. Não sendo estrutural nem sendo funcional, é uma patologia estética. Ela é subjetiva e de efeito psicológico. Mas um edifício cheio de patologia estética não significa que você não possa ter, inclusive, pânico. Ou que você deprecie o valor do imóvel. Tá? Então, é importante porque a partir da observação, como eu disse aqui, ó, nessa etapa de diagnóstico, a gente vai ter que fazer um levantamento dessas patologias e identificar cada uma delas como se é estética, funcional ou estrutural. Então, eu vou mostrar para vocês uma obra bem documentada em que a gente teve a oportunidade de seguir exatamente essa ordem. Então, esse estudo de caso, eu vou começar com a anamnese. É uma estrutura de concreto armado, é um prédio de 26 lajes, e tem um semi-enterrado, né, um pavimento meio subsolo, construído na cota aproximadamente 2 metros abaixo do meio-fio. Esse prédio ele fica em Jaboatão dos Guararapes, que é a região metropolitana do Recife. É um apartamento por andar, com cerca de 500 metros quadrados, e na beira-mar. Então, apartamento de classe média alta. Tá? O prédio é grande, são 26 lajes, 18 pilares na lâminas, e as cargas variando aí entre 300 e quase 400 toneladas, até pilares com mais de 2.000 toneladas. Tá? Então, para vocês se localizarem, imaginem que quem conhece Recife, a gente tem normalmente a Praia de Boa Viagem, e na Praia de Boa Viagem eu tenho uma avenida litorânea, né? Uma avenida beira-mar, como a gente tem, por exemplo, em Copacabana, a Avenida Copacabana, a Avenida Atlântica. Tá? Mas no município de Jaboatão dos Guararapes, essa avenida ela desaparece. Os prédios, de fato, estão na beira-mar. A rua fica pelo lado do fundo do prédio. Então, a primeira avenida que eu tenho é essa aqui, ó. E o prédio está aqui. Esse é o nosso prédio, tá? Do lado de cá é o mar, e eu vou sempre me referir ao mar como uma situação leste, e do lado de cá, que seria o fundo do prédio, a situação oeste. Eu vou chamar a atenção já de vocês que vizinho, defronte desse edifício, do outro lado da rua, nós tínhamos um edifício chamado Areia Branca. Lembrem-se desse edifício, porque a gente vai falar sobre ele mais adiante. Então, nessa fase de anamnese, nós fomos, então, chamados para um prédio que estava com patologia. Então, começamos a documentar, pegar todos os documentos. Então, como eu disse, primeiro, a locação do prédio. Depois, nós observamos que tinha várias sondagens ao longo de todo o prédio e já chamava a atenção uma diferença que foi fundamental no desempenho do edifício. Então, do lado esquerdo aí, eu tenho uma sondagem feita no fundo do prédio e do lado direito eu tenho uma sondagem feita no lado da praia. Então, se vocês compararem os dois furos, esqueçam essa redução de resistência aqui, que talvez seja um erro de sondagem. Tá? Eu não vou valorizar muito isso aqui. Mas o que eu quero que vocês vejam é, primeiro, existe uma camada aqui embaixo, ó, por volta dos 15 metros, de solo mole. É uma argila, um silt argiloso com matéria orgânica. Do lado do fundo do prédio é um pouco menos espessa, ela vai de 15 até uns 22, 23, mas do lado do mar ela vai de 15 até 25, tem uns 10 metros. Então, eu já tenho solo mole nessa profundidade. E outra coisa que chama a atenção é que, apesar de eu ter uma camada em cima resistente, né, aqui e aqui, do lado esquerdo foi identificado uma rocha, um arenito.
do lado direito não foi identificado o arenito. Esse arenito é muito comum na costa de Pernambuco. Quem já veio aqui deve ter se maravilhado com as praias, né? Porque a gente tem esse cordão de arenito em toda a costa, e é ele que serve como uma proteção natural. E aí forma aquelas piscininhas, como em Porto de Galinhas, etc., e que todo mundo gosta, né? De tomar banho, porque é quentinho, etc. Mas o que eu quero chamar a atenção é que essa rocha, ela mergulha na direção do continente. E aí é muito comum, nesse trecho da cidade, você fazer uma sondagem e encontrar esse arenito por volta de 2, 3 metros. É um arenito normalmente com a resistência baixíssima, muito fraturado, e a espessura pode variar bastante. Então, olhando esses dois furos, eu poderia imaginar, ainda na anamnese, um modelo conceitual para esse terreno, que seria esse aqui, ó. Eu tenho aqui o lado do fundo, aqui o lado da praia, aqui está a projeção do prédio, e a gente viu que tem arenito no fundo, mas não tem na praia. Significa que a camada é descontínua. E embaixo eu tenho um solo mole que é menos espesso no fundo e mais espesso na praia. Tá? Então, esse é o modelo geotécnico. Pegamos, então, Ok, Juliana, obrigado, eu vi o recado. Pegamos, então, o projeto da fundação e verificamos que o projetista ele considerou a fundação como sapatas assentes em cima do arenito ou daquela camada mais resistente, né? Ou seja, as sapatas estariam por aqui, ó, como está no desenho, tá? Em cima dessa camada mais resistente e desse lado em cima do arenito. Então, essa foi a solução de fundação que foi dada. Lembrando que eu tenho um semi-enterrado aqui, mais ou menos na cota menos 1,90, 2 metros. Tá? Então, ele já ia ter que escavar 2 metros, ele já ia ter que fazer uma escavação além dos 2, porque as sapatas tinham grande altura, ele então escavou um pouquinho mais e colocou a fundação em cima. O que aconteceu? A gente vai ver que, primeiro, houve recalques de grande magnitude, por causa do solo mole, ou seja, um prédio bastante carregado em cima de uma camada espessa de solo mole, e numa profundidade não tão grande. E o segundo aspecto que a gente vai observar é que esse recalque não foi de maneira uniforme. O lado do mar, onde eu não tinha arenito, ele desceu mais. E também o solo mole era mais espesso. Então, o prédio, além de descer, ele também experimentou uma rotação na direção leste, que é a direção do mar. Aqui tem, para vocês entenderem, o projeto da forma, né, das sapatas. Então, o lado de cá é o lado do mar, o lado de cá é o lado do fundo do prédio. Vejam que são sapatas bastante grandes, né? Aqui tem uma escala gráfica. Essa apresentação eu já mandei para a Juliane. Se vocês quiserem, vocês podem depois distribuir aí à vontade, não há nenhum problema. E eu tenho aqui algumas sapatas até com formato pouco usual, né? Aqui eu tenho uma sapata triangular. É o único prédio em mais de 30 anos de profissão que eu já vi com sapata retangular. Tá? Eu realmente não conhecia essa solução. E aí, toda essa documentação foi obtida, porque o prédio era um prédio de classe média alta, tinha uma manutenção muito bem feita, etc., e todos os documentos estavam lá. Não é uma situação usual, mas é uma situação interessante. E aí fomos para a segunda etapa, a exemplo do médico, fizemos a anamnese e passamos a trabalhar em cima do diagnóstico. Para isso, a primeira coisa que a gente levantou foi a questão do histórico. Então, esse prédio ele foi construído entre 86 e 90 e foi ocupado no início de 90. E desde o início, que os moradores relatavam problemas de patologia. E principalmente no subsolo e nos pavimentos de garagem. Você já havia uma concentração maior das patologias nos andares inferiores. Não vai dar tempo para a gente ver isso, mas quem trabalha com patologia sabe que as patologias de recalque realmente têm essa característica. Então, claramente, parecia ser realmente um problema de recalque. Nessa ocasião, fizemos um levantamento de todo o prédio. Então, fizemos o levantamento de todas as patologias. E já observávamos nessa ocasião, eu vou mostrar algumas fotos, danos estéticos, como fissuras em alvenarias, né, de vedação. Eu vou mostrar um desnível importante que havia na piscina.
Também patologias funcionais, o elevador do prédio, por causa da inclinação que ficou acentuada, ele começava a ter, uma das guias era muito mais carregada do que a outra, e aí você tinha problemas de manutenção, de elevador quebrando com uma certa frequência. E tínhamos também já patologias estruturais, ou seja, foram observadas trincas e fissuras em lajes, vigas e pilares. Então, já era um caso muito mais complicado de resolver, porque a gente começa a ter patologia nos elementos que podem garantir ou que garantem a estabilidade da obra. Então, aqui estão algumas fotos. Isso aqui é no pavimento do subsolo. Vejam que é uma fissura nessa parede de alvenaria. Essa parede, ela não é um elemento estrutural e essa fissura não impede o uso do prédio. Então, uma patologia estética, tá? Como eu mostrei para vocês, quando a gente teve aquela situação aqui, ó, de eu ter as sapatas, solo mole mais espesso desse lado que desse, e o arenito aqui, não aqui, esse prédio, como a gente viu, ele não só desceu, como ele inclinou na direção do mar. E na direção do mar, nós temos uma periferia, né, que formada por 3 pavimentos, 3 ou 4, não me recordo, que eram garagens, e o último pavimento é a piscina. Então, um edifício de classe média alta, como eu falei, né? O cara tinha a lâmina com 500 metros quadrados, e na frente, entre a praia e o prédio, você tinha um andar de lazer com uma grande piscina. Então, como a estrutura era a mesma, né? Eram vigas que passavam dessa área daqui da piscina para a área da torre, quando o prédio deslocou na direção do mar, como ele era muito mais carregado do que a estrutura da frente, ele puxou a estrutura da piscina no sentido anti-horário. Então, o prédio foi na direção leste e a piscina foi na direção oeste, como está mostrado aí. Essa figura, eu não sei se dá para vocês verem, eu vou botar aqui um zoom para ver se melhora, mas aqui, ó, não sei se dá para perceber que pelo azulejo dá para mostrar que havia já um desaprumo nessa laje da piscina, bastante acentuado. E, de fato, quando você andava nessa piscina, ou andava nessa laje, você claramente percebia que ela estava fora do prumo. O corpo humano é muito interessante, né? A gente tem uma espécie de clinômetro. Quando você está numa superfície meio inclinada, você percebe na hora. Já tinha esse ângulo aqui, já era 1:50, um valor bastante alto. Também, ainda no diagnóstico, na fase de levantamento das patologias, também observamos, como aqui, fissuras nas vigas, né? Se você for olhar a patologia que pode aparecer numa viga por recalque, você mostra que quem recalcou foi exatamente esse pilar aqui. E aí, quando eu recalco aqui, isso é um pilar de centro, é um pilar central, onde normalmente eu teria momentos negativos só na minha viga, né? E aqui aparece um momento positivo exatamente por causa do recalque. Então, a região mais crítica de aparecer a fissura é exatamente um V, onde a parte de baixo está mais aberta. Especialmente porque a armadura principal, se o prédio não tivesse tido recalque, está em cima e não embaixo. Aqui é um gráfico que nós pegamos, porque nós entramos para dar consultoria nesse prédio mais ou menos em 2000, 10 anos depois do prédio construído. E ao longo desses 10 anos, a construtora, ela consertava o prédio, algumas patologias, o condomínio tinha uma relação, uma boa relação, vamos dizer, uma relação de confiança, tá? E a partir mais ou menos de 1992, ou seja, 2 anos depois do prédio entregue, começou-se a fazer medição de recalque de todos os pilares. E aqui eu tenho um histórico de 8 anos dessas medições, tá? Então, começa aqui em 92 e aqui é mais ou menos o ano 2000. E a gente percebe algumas coisas importantes. Primeiro, recalques acima de 100 milímetros, 10 centímetros. Isso 2 anos depois da construção. Se eu considerasse a medição para trás, provavelmente eu teria aí recalques certamente de 15 centímetros ou mais. E o outro aspecto importante que se observa aqui é que não havia nenhuma tendência de estabilização desses recalques, porque a velocidade de recalque seria a inclinação dessa reta, e essa velocidade é praticamente constante. Então, depois de 8 anos, depois de 10 anos de construído, o prédio não tinha nenhuma perspectiva de paralisação, de estabilização. Esse mesmo gráfico aqui, de recalque, você pode transformar em velocidade de recalque.
uma medição menos a outra, dividida pelo tempo, eu tenho em tantos milímetros por dia. Só que, como o valor é pequeno, a gente trabalha com micrômetro por dia, né? Um milésimo, aliás, 1000 vezes essa medida aí de milímetro por dia. Esses pontos aqui, ó, que tem um pico, provavelmente é algum erro de leitura, alguma coisa estranha. Mas tirando esses pontos, você percebe, como eu disse, que a inclinação daquela reta era quase que constante, em torno de 25 micra-dia. Isso dá aproximadamente, se não me engano, 1,5 centímetro por ano. Então, o prédio continuava recalcando bastante. Nessa ocasião, em torno do ano 2000, nós então desenhamos, aqui está os pilares do prédio, né, da lâmina, e nós desenhamos as curvas de isorrecalque, as curvas de mesmo recalque. Então, vejam que essa parte da frente aqui chegou a recalcar 120 milímetros, a parte de trás bem menos, confirmando aquilo que eu falei de que o prédio inclinou na direção do mar. Também se observava recalques maiores nesse lado do que aqui. Ou seja, na realidade, o prédio não inclinou só na direção leste, ele também inclinou na direção sul. Então, o movimento resultante era na direção sudeste, tá? Outro aspecto também, outro indicador de mau desempenho eram as distorções angulares. Quando eu mostrei aquela figura sobre os movimentos da fundação, falei que havia vários indicadores, né? Vários que a gente usa, recalque absoluto, recalque diferencial, e um deles é a distorção angular. E quando essa distorção ultrapassa valores acima de 1/500, é normal que você possa ter patologias. Então, nós já tínhamos, mesmo medindo o recalque depois da construção, alguns pontos acima de 1/300 e até 1/150, que é quando começa a aparecer patologia em vida. Então, os indicadores estavam coerentes com o que a gente via de patologia. Também, outra coisa que a gente fez, e o condomínio fazia, era medir o desaprumo no poço do elevador. Então, ele parava o elevador e media o prumo dentro do poço, para ter menos efeito de vento. E vejam que o prumo, o desaprumo também estava aumentando, seja na direção leste, seja na direção sul. E na direção leste, o prédio já estava chegando, em 2000, a um desaprumo da ordem de 1/200. 1/200 é aquela fronteira onde os livros normalmente dizem que, a partir daí, você começa a perceber que o prédio está inclinado. Então, é um número que a gente tem muita preocupação de que o prédio chegue nesse limite. Então, nessa fase do diagnóstico, com todas essas informações, nós chegamos à conclusão que, primeiro, os danos estavam relacionados ao movimento da fundação, não havia dúvida. Seguindo, as medições não havia tendência de estabilização. E terceiro, as patologias poderiam afetar a estabilidade do prédio. E nessa situação, nós, então, recomendamos que fosse feito o reforço das fundações. E aí passa-se a terceira e última etapa, que é o tratamento. Para o tratamento, foram estabelecidas algumas condicionantes. A primeira era que a gente teria que estabilizar os movimentos. Na realidade, foi feito um estudo pelo projetista estrutural que mostrou que, se a gente somente estabilizasse o prédio, não haveria problema de estabilidade daquela obra, tá? Não havia. Ele poderia ficar com aquela inclinação. Os efeitos seriam mais estéticos e funcionais. Um condomínio com a construtora, eles negociaram que essa condição seria aceitável para eles. Porque existe a possibilidade também, não vai dar tempo nessa palestra de mostrar, de você, depois de estabilizar, ainda colocar o prédio no lugar de volta. Mas isso você tem que usar macaco, uma série de coisas que é muito mais complicado. A segunda condicionante era que os moradores deveriam permanecer lá no prédio, mesmo fazendo um reforço. E, por último, a ausência de vibração, ou seja, evitar estacas metálicas ou coisa parecida, porque isso naturalmente criava uma situação de piora da qualidade de vida ali das pessoas, etc. Então, na época, a solução que se chegou foi nessas estacas, microestacas autoperfurantes da Incotep. É o mesmo processo da execução do tirante de barro. Então, essas estacas, elas tinham 200 milímetros de diâmetro, iam até depois da camada de solo mole. Aqui está a sondagem, ó, uma daquelas sondagens. A sapata está aqui, e a estaca, então, ela iria mais ou menos até essa cota -30, ou seja, passaria dessa camada de solo mole.
Para validar a solução, ou seja, para a gente não sair fazendo o reforço de fundação sem ter a certeza de que a solução atenderia, a gente fez uma estaca piloto. É muito comum em reforço de fundação. Em vez de você sair dando tiro à toa, você faz uma, vê se deu tudo certinho, para depois você estender a solução para o resto. Aqui está uma foto da prova de carga, isso a gente já está falando em 2002, né? Ou seja, entre a gente entrar e começar a fazer reforço, levou-se aí quase 2 anos, porque havia negociação entre construtora, condomínio, advogado, uma série de coisas. E aqui está o resultado da prova de carga. Eu tenho aqui carga recalque, aquele formato que a gente viu, ó, teórico, né? Vejam ele aqui, R$1. Essa estaca rompeu com 200 toneladas, o resultado foi muito bom. E o projeto de reforço considerou-se uma carga em cada estaca da ordem de 115 toneladas. E um aspecto importante dessa curva, que eu queria que vocês também botassem aí na cabeça, que a gente vai falar depois, é que para eu conseguir atingir 115 toneladas, eu tenho um recalque da ordem de 5 milímetros. O que é que significa isso? Que quando eu for fazer um reforço de fundação e eu juntar uma fundação que está recalcando com uma que não vai recalcar, na realidade, para essa estaca entrar em carga, para ela mobilizar 115 toneladas, ela precisa recalcar. Então, o reforço, a escolha do reforço é muito importante, porque se você já tiver um prédio muito mal, que não dá para você recalcar muita coisa, você tem que escolher um reforço mais rígido. Se você tem um prédio que ainda consegue recalcar alguma coisa, você pode ter um reforço mais flexível, como foi o caso aqui, tá? E aí, a solução ela foi pensada em 2 fases. Uma primeira fase, a gente faria o reforço das fundações que estão nesse primeiro quadrado aqui de baixo, nesse retângulo, e numa eventual segunda fase, a gente faria o reforço daqui. Por quê? Porque aqui era muito mais complicado. Aqui estava o posto do elevador, tinha essas sapatas com esse formato estranho, e a ideia da gente era que se a gente fizesse o reforço daqui, provavelmente o prédio pararia. Por quê? Porque, na realidade, nesse terreno, se você fosse construir um prédio, uma casa, provavelmente a gente não teria nenhum tipo de patologia. Eu construí um de 26 andares, tive. E se eu considerasse um prédio de 3 andares? Eu diria que provavelmente você não teria patologia. Um de 10, talvez os 10 você começasse a ter patologia. Então, vejam que eu não precisaria fazer um reforço de fundação para pegar a carga toda do prédio. Se eu pegar uma parte da carga, que é aquela que está fazendo o recalque, eu posso estabilizar o prédio sem necessariamente projetar um reforço para pegar a carga toda do prédio. Essa é uma discussão muito interessante, né? Que não há um consenso em relação a isso, mas que isso pode fazer uma diferença grande, porque o custo é muito alto para se fazer reforço de fundação. Então, foi esse o esquema. E aí, para a gente definir onde começava o reforço, qual era a estaca que ia fazer, a gente precisou modelar o prédio. Então, a gente, por exemplo, pegava uma sapata como essa, via qual era a carga, definia o número de estacas. Mas como é a ordem que eu vou executar? Eu vou executar primeiro essa sapata, depois essa, qual é a ordem? Por quê? Imagine que eu tenho um prédio descendo, recalcando. Se eu fizer um reforço em um pilar só e travar ele e for fazer o resto, a carga, ele vai ficar parado, vai começar a pegar a carga de todo mundo. E aí eu posso ter um colapso da fundação e da estrutura. Então tem que ter muito cuidado quando eu vou fazer essa ordem para evitar que eu rompa ou que eu entre em colapso no prédio. Então, para isso foi feita uma modelagem. Aqui tem umas fotos do prédio, eu vou passar mais rápido. Então, foi feita uma modelagem com desses programas, como TQS, SAP, etc. E a gente colocava embaixo de cada apoio uma mola. E aí você dizia, ó, segura essa mola, bola rígida. Se eu parar aqui, o que é que acontece? Aí a carga vai para esse, verifica esses pilares. Está ok, está ok. Então, vamos fazer primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse, e assim por diante. Então, foi dessa maneira que foi feito. Aqui tem um exemplo, por exemplo, nessa sapata P9 aqui, ela tinha uma carga estimada da ordem de 1.000 toneladas, mais ou menos, 975, e as estacas da gente eram para 1.115 toneladas. Então, colocamos 10 estacas, ou seja, eu estava pegando a carga toda aí. Por que a gente botou a carga toda e até um pouquinho mais? Porque a ideia da gente era que essas estacas pegassem quase que a carga do prédio, inclusive daquela fase ou daquelas sapatas que a gente não iria reforçar.
Aqui tem um detalhe que eu não vou perder muito tempo, porque a gente não tem muito tempo, mas eu preciso fazer a junção dessa sapata que existia com as novas estacas. As estacas elas foram executadas perfurando as sapatas, tá? Então, eu perfurava a sapata e fazia autoperfurante por dentro. E depois eu fazia a incorporação. Aqui alguns detalhes, né? Vejam aqui, ó, a estaca e a incorporação, vários ferros, né? Fazendo a ligação entre as duas partes. Algum outro detalhe estrutural, que eu não vou perder muito tempo. E aqui algumas fotos da execução. Lembrando que, além de toda a dificuldade de fazer um reforço, eu ainda tinha que as sapatas estavam lá embaixo, né? Estavam a 4,40 metros da rua, o subsolo era mais ou menos 2 metros, eu tinha que escalar 2,40 metros para chegar na sapata. E a água estava mais ou menos a 2,5, 3. Então, era uma confusão do tamanho do mundo. Então, primeiro, teve que se fazer o rebaixamento freático. Aqui tem algumas fotos das pranchas, ó. Aqui são as cintas, né, que estão todas aqui por cima, e a escavação já sendo feita para você chegar lá embaixo, e lá embaixo na sapata você, com um serra-copo, fazer o furo na sapata, para depois a estaca conseguir executar a estaca autoperfurante. Então aqui a gente já tem algumas estacas executadas. Aqui um detalhe do equipamento, ó. O equipamento é uma perfuratriz, dessas que faz estaca raiz, né? Ela consegue trabalhar em ambiente de pé direito reduzido. Aqui, eles trabalhando. Aqui mais algumas fotos da incorporação, né? As armações para garantir que, depois de concretado, isso aí passa a ser um conjunto só. E aqui a gente mostra como foi o desempenho do prédio pós-reforço. Eu vou passar isso aqui mais rápido, vou logo para cá. Então, aqui, ó, nós estamos com tempo zero. Esse tempo zero é como se eu tivesse esquecido todas aquelas medições de recalque anteriores e eu estou botando essas medições do ano 2003 para frente, que foi quando a gente efetivamente começou a fazer o reforço. Então, se a gente olhar esse gráfico, a gente vê aqui, antes dessa primeira linha, era como estava o prédio, era o movimento histórico dele, né? Aquela velocidade de 25 micra. Depois que eu começo a executar as estacas, há uma aceleração de recalques, isso é muito comum, porque eu estou começando a fazer injeção, mexendo no terreno, então você começa a provocar recalques adicionais no terreno. Depois você começa, então, a concretar os blocos de incorporação, ou seja, passa a ter uma fundação reforçada, e aí eu tenho, então, começa a ter um processo que é a transição da carga sair da sapata e ir para a estaca, tá? E aqui, no final, tem a estabilização. Então, essa curva aqui é a curva mais ou menos média do que a gente tem. E eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte: se eu pegar essa curva média aqui, ó, nesse ponto em que eu parei a incorporação, está dando mais ou menos 15 milímetros, né? E a estabilização aqui está dando mais ou menos 21 milímetros. Então, entre eu travar a estrutura e ela parar, ela levou mais ou menos 6 milímetros. E a prova de carga que eu mostrei para vocês da estaca piloto mostrou exatamente que a gente ia precisar de alguma coisa perto de 5 milímetros. E realmente, nesse caso, bateu muito bem, né? O que foi previsto pela prova de carga e o que efetivamente aconteceu no prédio. Então, isso é importante para mostrar que o prédio não vai parar de maneira imediata. Ele ainda vai ter que experimentar alguma deformação para poder parar. E o que é que teve de fato inusitado é que aquele edifício que eu mostrei para vocês logo no iniciozinho, que estava de frente, né, no fundo desse edifício que a gente estava fazendo o reforço, esse edifício aqui, ó, em azul, ele, no dia 15 de outubro de 2004, ele desabou. Eu não vou entrar aqui nos detalhes das causas, né, desse edifício ter desabado, mas ele estava aqui, ó, nessa linha vermelha. Esse prédio aqui, que eu estou mostrando com o mouse, é exatamente o prédio que estava se fazendo o reforço das fundações. No desabamento desse prédio, morreram 4 pessoas. Aqui tem umas fotos, né, do pessoal pesquisando aqui o entulho, fazendo a perícia, etc. E esse prédio aqui é o prédio que estava se fazendo o reforço. Ou seja, o prédio caiu quando a gente está fazendo o reforço de fundação do prédio da frente. Imagina o histerismo que houve nessa obra, né?
mas aí fica com outro momento. Então, pegando aquele gráfico que eu mostrei há pouco, o desabamento aconteceu exatamente aqui, ó. Então, se você der um zoom aqui, a gente tem esse gráfico aqui, ó. É um zoom daquele outro. O que é que aconteceu no momento que caiu o prédio, que desabou o prédio? Na realidade, você teve um esforço dinâmico imenso, né? Perto do que estava sendo o reforço, e o que a gente pegou foi uma coisa absolutamente inusitada, porque como a gente estava medindo o recalque semanalmente, a gente conseguiu pegar o efeito da queda de um prédio no recalque do outro. E esse recalque foi mais ou menos uniforme de 2 milímetros, aliás. Ou seja, o prédio que estava sendo reforçado da fundação, ele desceu como um todo 2 milímetros e continuou com o seu movimento normal. Tá? Não houve aumento de patologia, absolutamente nada. O reforço foi concluído com sucesso, o prédio está estabilizado até hoje. Esse caso de obra a gente publicou em alguns congressos, algumas revistas. Tivemos a satisfação em 2011 de receber um dos prêmios importantes, né, na área de geotecnia, que era o prêmio Milton Vargas, exatamente pela solução que foi dada e também pelo monitoramento. Então, como considerações finais, eu queria colocar que, primeiro, o mau desempenho de uma fundação pode estar relacionado a qualquer uma das suas etapas, como a gente mostrou, prospecção, escolha do tipo, projeto, execução e uso. Então, eu preciso dar um olhar técnico e um olhar cuidadoso em cada uma dessas etapas, porque eu posso ter problema ou patologia associada a cada uma dessas etapas. As patologias devido a movimentos de fundação podem afetar a estética, o uso e até mesmo a estabilidade da obra. A peculiaridade das obras geotécnicas impõe o monitoramento do seu desempenho, então é fundamental que vocês tenham essa cultura que Paulo está disseminando aí em outras cidades próximas. E você fazer medição de recálculo durante toda a construção do prédio. Não é para saber que ele vai ter problema, não. É para que você possa medir realmente o desempenho do prédio e verificar se ele está com alguma dificuldade ou não. Né? A maior parte dos edifícios não tem patologia. A gente precisa entender medição de recálculo como um controle ou um instrumento de controle tecnológico, como outro qualquer, como medir resistência do concreto, do aço, de tijolo, etc. E um um conselho, né? Se é que posso dizer para vocês que estão começando, é nunca deixar de priorizar a boa engenharia. Se vocês perseguirem a boa engenharia, vocês com certeza serão grandes engenheiros. Aqui tem um livro que a gente publicou junto com outros colegas sobre patologia das construções de edifícios. Aqui tem o QR Code com, se quiser colocar agora aí na tela, para entrar no site da editora da universidade. E essa palestra, com alguns outros detalhes, ela também foi dada em maio do ano passado pelo canal Geotecnia Brasil. Também aqui tem um QR Code do site lá do YouTube. E com isso eu finalizo e mais uma vez agradeço o convite de Juliane e cumprimento todos vocês e em particular meus queridos amigos docentes aí da UF. Muito obrigado. A gente que agradece, né, em nome da comissão organizadora, eu te agradeço pela palestra. Peço desculpas pelo atraso e problemas com a programação. A gente gostaria muito de abrir agora um espaço para as perguntas dos participantes. E aí, como infelizmente não vai ser possível, porque o próximo palestrante também já está esperando, a gente gostaria de perguntar se pode disponibilizar o seu e-mail para que a gente envie as perguntas dos participantes o e-mail, e retornar para eles com alguma resposta. Luísa, o e-mail está aí colocado nesse último slide. Vocês podem disponibilizar a apresentação para quem queira. E também, como eu disse, tem um filme aí que também dá com mais detalhes. E essa palestra também autorizei Juliane a gravar. Então, usem da maneira que for mais conveniente para vocês. E eu fico à disposição. E aí, mais que isso, passando a pandemia, espero receber outro convite aí dos meus amigos para que a gente possa colocar a conversa em dia nessa cidade tão agradável. Eu é que agradeço a honra de estar aí com vocês. Obrigada. Boa noite, viu? Um abraço, então. Um abraço. Muito obrigada, Alexandre. Um abraço a todos vocês. Tchau.
Grande abraço, Alexandre.